Oi, pessoal! Estou com vocês mais uma vez e vamos dar então sequência aos nossos conteúdos de ciências. Na semana passada eu falei com vocês sobre temperatura e essa semana a gente vai dar sequência falando um pouquinho sobre calor. Calor é a quantidade de energia que passa de um corpo para outro quando há uma diferença de temperatura entre eles. A gente diz então que o calor é uma energia em trânsito. Por quê? Porque ela sempre vai estar passando de um corpo para o outro, tá? Então o calor é uma energia em trânsito e sempre vai passar do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que se estabeleça um equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Que os dois corpos estejam à mesma temperatura. Então, por exemplo, se eu pegar uma panela com água e deixar essa panela no fogo até essa água ferver e depois eu colocar essa panela em um local a temperatura ambiente e deixar, o que vai acontecer? O calor da água e o calor da panela vai ser transferido para o ambiente, tá? Porque a panela e a água é o corpo mais quente e o ambiente é o corpo mais frio. Então, sempre do mais quente para o mais frio. E se eu fizer o contrário, pegar um copo com água e gelo, o que vai acontecer? O calor do ambiente vai passar para a água do copo, né? Sempre mais quente para mais frio. O Sol e o interior da Terra são fontes naturais de calor. Só que a gente pode obter o calor de maneira artificial, através da eletricidade. Então, por exemplo, quando a gente usa um ferro de passar roupa, um chuveiro, né, um aquecedor, através do atrito, que é quando a gente esfrega um corpo em outro. Então, se vocês, por exemplo, fizerem o teste agora, que vocês estão me ouvindo aí, ó, pega as mãos e esfrega as palmas das mãos. Fica esfregando por um bom tempo as duas, bem assim, rapidinho. Vocês vão perceber que vai aquecer o meio da mão de vocês, por conta do atrito entre as duas palmas da mão, tá? Então, a gente consegue obter o calor também através do atrito. E também por reações químicas. Um exemplo é a combustão, ou seja, o fogo. Esse calor, ele faz com que a maioria dos corpos se dilatem. Por que acontece isso? Porque quando a temperatura de um corpo aumenta, as partículas desse corpo, os átomos, as moléculas, vão se mover mais rapidamente e vão se afastando uma das outras. Consequentemente, esse volume do corpo aumenta, ou seja, ele se dilata, tá? E quando a temperatura diminui, vai acontecer o contrário, porque essas partículas elas vão se agitando cada vez menos e acabam ficando mais próximas umas das outras, diminuindo assim o volume do corpo. Aqui eu coloquei para vocês dois exemplos. Um que eu já falei na semana passada, na aula passada, que é o termômetro. Esse exemplo aqui, então, é um termômetro que é feito com um líquido que se dilata, que pode ser o álcool ou o mercúrio, né? Se eu coloco ele aqui, tá bem clarinho, eu não consegui melhorar essa imagem, mas aqui tem um tubinho, tá? Desse termômetro. Se eu coloco ele num local onde a temperatura é muito baixa, o que vai acontecer com esse mercúrio? Ele vai ficar lá bem concentradinho, ele vai diminuir o volume dele. Se eu coloco ele num local onde a temperatura é muito alta, ele vai se dilatar e subir pelo bulbo, tá? E aqui tá mostrando, então, como que funcionaria esse termômetro, mostrando a escala, certo? Numa temperatura aqui ambiente. Então, eu vou ter várias posições desse material, porque ele vai se dilatar com o aumento da temperatura. Um outro exemplo é essa esfera de metal. E aí, se ela tiver numa temperatura ambiente, ela passa por esse aro que vocês estão vendo aqui, tranquilamente. Mas se eu aqueço essa esfera, ela não vai conseguir passar por esse aro, porque ela vai aumentar o seu tamanho. Por isso que nos trilhos de trem sempre tem um espacinho, tá? Ele não é contínuo a parte de metal. Por quê? Porque quando o trem passa as rodas no trilho, vai acontecer o atrito e vai produzir calor. E esse metal vai dilatar. E aí o que ia acontecer com esse trilho do trem? Ele ia ficar torto, tá? Então tem que ter um espaço para ter essa dilatação.
Se o calor é uma energia em trânsito que está indo de um corpo para um outro, então eu estou tendo transmissão desse calor. Mas como que o calor vai ser transmitido? De 3 formas principais. Por condução, que é quando o calor é transmitido de partícula para partícula, sem que ela se desloque, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma barra de metal, coloquei numa chama, e essa partícula, que pode ser um átomo, uma molécula, ela vai começar a se agitar. Então, esses risquinhos mostram essa agitação, tá? Esse movimento. E essa agitação vai fazer com que ela conduza esse calor para a partícula do lado que vai se agitar e vai conduzir para outra partícula. Então, ó, o calor vai passando partícula por partícula. Elas vão se agitando, mas elas não estão se deslocando. Existem materiais que são bons condutores de calor, como o metal. E tem outros que não conduzem bem o calor, como madeira, plástico, borracha, vidro, ar, papel, gelo e isopor. Esses materiais que conduzem muito mal o calor, eles são chamados de isolantes térmicos, porque eles conseguem manter a temperatura ali, né, dentro deles, no caso de uma caixa de isopor, por exemplo, ela consegue manter por mais tempo essa temperatura, porque ela evita a troca de calor, tá? Então, esses materiais aqui, eles evitam a troca de calor. Olha esse exemplo. Eu tenho uma panela na chama de um fogão. Esse metal, ele vai se aquecer. E se eu colocar uma colher de metal, por condução, ela também vai ficar quente. Se eu colocar a mão, ela vai estar quente. E se eu colocar a mão aqui no cabo da panela, ele é feito do quê? De plástico ou de madeira, para que ele não esquente e eu possa colocar a mão sem me queimar. E nesse caso, se eu usar uma colher de madeira, ela também não vai esquentar, certo? A outra maneira é a convecção, que é quando o calor é transmitido por massas líquidas ou massas gasosas que se deslocam. E a convecção é o principal processo de transmissão de calor nos líquidos e nos gases. Então, ó, aquela panela lá do exemplo anterior, tá aqui na chama do fogão. Então, a gente sabe que esse metal aqui ele vai se aquecer por condução, que o calor vai sendo passado de partícula a partícula. Então, quando eu coloco uma panela no fogo, ela vai ficar primeiro quente aqui, depois que vai subindo o calor, né? Começa a aquecer a parte que está em contato com a chama. E o que que vai acontecer com a água? A água, ela vai fazer como se fosse uma corrente, tá? A água quente, ela sobe e a água fria desce. Então, a água que está em contato aqui com a chama vai aquecer primeiro, vai subir e a água fria vai ocupar o espaço aqui que estava a água quente, formando uma corrente de água. Assim como as correntes marítimas, correntes quentes e correntes frias se deslocam, tá? É por esse processo de convecção. E o mesmo acontece com o ar, tá? O ar, quando ele está em contato com a superfície terrestre, ele vai se aquecer, porque a superfície terrestre está sendo aquecida pela luz solar, né? Esse ar vai se aquecer. Quando ele aquece, ele vai subir e aí o ar frio vai descer e ocupar o local dele. E esse movimento formam as correntes de ar, ou seja, os ventos, tá? E o último que eu tenho para falar para vocês sobre transmissão de calor é a irradiação, que é a transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, a luz solar. Então, a luz do Sol consegue chegar até nós, aqui no planeta Terra, através de raios infravermelhos, que vão se transformar em calor e aquecer o nosso planeta, tá? Um outro exemplo é quando a gente coloca aí a mão para aquecer perto de uma fogueira. A gente não precisa encostar na chama, a gente sente o calor de longe, por conta dessa transmissão de ondas de calor. E quais são os efeitos do calor? O calor pode ter um efeito físico, que é aquele efeito que não altera a estrutura da matéria, que é a dilatação dos corpos, que a gente já falou, e mudança de estado físico. Por exemplo, a água virar vapor d'água. Eu continuo tendo água. São mudanças físicas, tá? O calor pode ter um efeito químico, produzindo substâncias diferentes através de reações químicas de síntese ou de decomposição. E ele pode ter efeitos biológicos,
Como? O calor brando. O que seria o calor brando? A temperatura do nosso corpo. 36,5, 37. Vai fazer o quê? Vai fazer com que as nossas enzimas e as nossas células trabalhem muito bem. Então, vai ter uma ativação enzimática. As enzimas, elas vão atuar no metabolismo do nosso corpo, vão fazer digestão dos nossos alimentos, vão fazer várias reações químicas dentro do nosso corpo. E essa temperatura de 36,5 a 37 ativa essas enzimas. Mas, se o calor for intenso, acima disso, as nossas células poderão ser destruídas, certo? Pessoal, esse é todo o conteúdo dessa semana, que é sobre calor. Deixei algumas atividades para vocês, junto com esse resuminho que tá lá. Então, leiam com atenção, façam com carinho. E qualquer dúvida, nós estamos nos grupos do WhatsApp para ajudar vocês, tá? Beijos e até uma próxima aula.